Olá, meu nome é Rosilene, seja muito bem-vindo ao nosso 10º estudo bíblico que vai falar sobre a nova terra. No último encontro, a gente descobriu que nós vamos ficar 1000 anos no céu, que depois a cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer sobre a terra e nós vamos morar para sempre aqui na terra. Deus vai fazer novos céus e nova terra, mas Deus, o trono de Deus estará na cidade santa e ele habitará conosco aqui na terra. E tem muita coisa incrível que vai ter nessa nova terra que eu preciso te contar. Quer saber como vai ser a nossa vida na nova terra que Deus vai fazer? Então fica aqui comigo nesse estudo. E o nosso primeiro texto está em 2ª carta de Pedro, capítulos 3, versos 13. E vamos ver o que o Senhor promete criar após o milênio. Vamos lá? Diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai transformar essa terra numa nova terra, numa terra perfeita, como era lá no princípio. Então, Deus vai fazer novos céus e nova terra. Por quê? Porque antes a gente viu que tudo foi destruído, mas agora Deus vai fazer tudo novo. E o nosso segundo texto, ele está em 1 Coríntios 6, verso 9. Vamos ver quem é que vai ficar fora da cidade santa? Nem todos vão entrar, sabia? Será que você vai entrar? Será que eu vou entrar? Deus preparou para que todos entrássemos. Nós é que escolhemos se nós não vamos entrar. Vamos ver? 1 Coríntios 6, 9. Tem uma lista aqui que diz quem vai entrar e quem não vai entrar. 1 Coríntios 6, 9, depois o verso 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aqui diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, quem é injusto não entra. Porque a nova terra vai ter o quê? Justiça. Então, injustos não podem entrar. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, tem uma lista aqui. Se avalie se você está nessa lista. Dá tempo de sair dessa lista. Dá tempo de alcançar a vida eterna, alcançar um lugarzinho na nova terra, tá? Então, essa aqui é a lista de quem não vai entrar. Nós temos uma outra lista que confirma, tá? Em Apocalipse 21, 8, 27, ele confirma essa lista. Apocalipse 21, 8, 7. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, aos abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, já sabemos, nem todos entrarão, porque Deus quer? Não, Deus quer que todos sejam salvos. Ele diz que ele veio para salvar todo mundo. Aí, se alguém não aceita, se alguém está nessa lista aqui de práticas que Deus condena, aí não poderá ter lugar na nova terra. Vai ter um lugar no lago de fogo. E agora, Apocalipse 21, verso 27. No verso 27, ele vai dizer quem vai entrar. Ele diz assim, ó: Nela nunca jamais entrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que por que essas pessoas vão ficar de fora? Porque na Cidade Santa, quando Deus fizer novos céus e nova terra,
não pode ter a semente do pecado. Todo o pecado já vai ter sido destruído, porque Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então não vai ter nada de errado, não cabe nada de errado, não vai entrar o pecado. Vai ser tudo puro e santo, tá? É por isso que os pecadores não entrarão, tá bom? Aí agora tem uma frase que me chama a atenção aqui no final. Aqui diz assim, que somente os inscritos no livro da vida. Sabe como você faz para ter o seu nome inscrito no livro da vida? Você sabia que tem um livro da vida lá no céu e que tem nomes registrados nesse livro? Na verdade, no céu tem vários livros. E eu comentei em outro estudo bíblico que nós fizemos ali para trás, que tem o livro da vida, o livro da sua vida. Cada vez que tudo que você faz, tem um anjo escrevendo ali toda a sua vida. E quando você confessa um pecado, aquele pecado é apagado. Lembra que eu falei? Só que lá no céu tem um outro livro. Tem um outro livro que chama o livro do Cordeiro, é o livro da vida. E o nosso nome é escrito no livro da vida, sabe quando? No dia que você é batizado, sabia? No dia que você é batizado, seu nome é escrito no livro da vida. Então, se você não é batizado ainda, se você não se batizou, então procure uma igreja, se batize, aceite Jesus como seu Salvador, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que você também possa habitar na nova terra que Deus preparou, que está preparando para você. Vamos lá para o próximo texto. E na Cidade Santa tem algumas coisas que não vai ter lá na Cidade Santa, na Nova Terra, perdão. Na Nova Terra vai ter algumas coisas que não vão ter. Olha só, Apocalipse 21, 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha isso. Não é a vida perfeita que a gente quer? Um mundo que não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento. Não vai ter nada disso na nova terra. Essas coisas que a gente vê todo dia aí, que virou comum, não vai existir mais. Você não vai precisar ver ninguém que você ama morrer. Não vai precisar sofrer, sentir dor, ficar doente. Nada disso vai ter mais. E tem mais coisas. Vamos para Isaías 35, 5. Isaías 35, 5 vai dizer assim: Então se abrirão os olhos do cego, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. Eita glória! Olha só, você conhece alguém que é cego? Alguém que é surdo? Alguém que é mudo? Alguém que é coxo, que é aleijado, que falta partes do corpo, que tem alguma deficiência, que tem alguma doença? Na nova terra não vai ter nada disso. Quem viveu nessa vida como cego, quando Jesus voltar, a cidade santa, essa pessoa vai enxergar. E quando essa pessoa que é surda, os ouvidos vão ser destampados. E as pessoas que eram mudas, não falavam, vão começar a falar. E as pessoas que estavam doentes, todas vão ser curadas. A gente não vai ficar mais velho, não vai mais ter ruga. Não vai mais ter cabelo branco, não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento, não vai ter morte. E não vai ter nenhum tipo de doença, não vai ter ninguém aleijado, não vai ter ninguém deficiente, não vai ter ninguém com nenhum problema. Todo mundo vai ser perfeito, restaurado ao plano original de Deus. Olha isso. Tem mais, verso 6, já li, verso 9 agora. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão ao Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça.
Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha isso, não vai ter mais animal feroz. Não sei se você sabe, mas a gente não tem noção da consequência do pecado. Por causa do pecado, os animais se tornaram ferozes. E na nova terra, ele não vai haver mais isso. Não vai ter um animal que come o outro animal. Todos os animais comerão grama. E entende que a morte não vai existir nem no reino animal? Porque a morte que existe no reino animal ela é consequência do pecado. O pecado atingiu proporções estratosféricas e nós não temos a noção do tamanho da consequência do pecado. Mas quando nós estivermos no milênio, nós vamos poder entender tudo que foi perdido desde o Éden até o Apocalipse. Nós vamos enxergar com uma clareza que nós não temos, porque nós temos uma visão limitada e um conhecimento limitado sobre tudo o que aconteceu. Mas nós vamos ter clareza do tamanho do estrago que o pecado fez. Então, tudo vai ser restaurado ao original e os animais não comerão uns aos outros. Não vai ter violência, não vai ter morte, não vai ter derramamento de sangue, nunca mais. E verso 10, deixa eu ver, acho que eu já li o verso 10. Isso, já li. Agora vamos para Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. Eu já li também, né? Mas vou ler novamente. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá nem luto, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Nunca mais a gente vai perder ninguém que a gente ama para a morte. Nunca mais. Nunca mais a gente vai ter que separar daquelas pessoas que a gente ama e que a gente não queria. Você já perdeu alguém que você ama muito? Eu não sei você, mas eu já perdi. E eu espero ansiosa o dia da volta de Jesus para eu poder abraçar meu pai de novo, porque eu sinto muita saudade dele. E essa saudade não vai existir nunca mais. Por quê? Porque é uma promessa de Deus que não vai ter mais essa separação, porque não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento, não vai ter lágrima. Vai ser a última vez que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Nunca mais a gente vai precisar chorar. A gente só vai sorrir. Pela eternidade, a gente não vai mais sentir dor, não vai ter mais sofrimento. E quais serão... E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora no novo céu e na nova terra? Será que a gente vai ficar, como o pessoal diz, nós vamos sentar nas nuvens e vamos ficar tocando harpa? Será que a gente vai ficar fazendo o quê? Vamos lá para Isaías 65, 21, 22. Vamos ver o que nós vamos fazer na terra. Isaías 25. Isaías 65, verso 25. Não, 65, verso 21 e 22. Isaías 65, 21 e 22. Diz assim: E eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como o da árvore, e os seus eleitos desfrutarão os frutos, as obras de suas próprias mãos. Então, nós vamos voltar a ser todos agricultores. Nós vamos plantar as vinhas, nós vamos plantar as coisas que nós vamos comer, só que diferente de hoje, nós não vamos sentir cansaço, diferente de hoje, o sol não vai ficar judiando da gente, nós vamos ter toda a energia, toda a vitalidade, e nós vamos plantar e nós vamos colher. E agora, vamos para Isaías 65, verso 25. E diz assim: que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Então, é mais um texto confirmando que o lobo e o cordeiro... Hoje, se você deixar um lobo e um cordeiro próximo, o lobo vai comer o cordeiro. Mas na cidade, na Nova Jerusalém, isso não vai acontecer. Eles vão ser animais, todos vão comer grama, todos vão pastar juntos. O lobo e o cordeiro, o leão vai comer palha como o boi.
Então não haverá mais nenhum tipo de morte, nenhum dano no seu santo monte, nenhum sofrimento. E agora, para quem Deus preparou essa cidade? João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É o cumprimento dessa palavra, o cumprimento de que o lugar que Deus preparou está pronto e nós podemos habitar com Ele para sempre. Coríntios 2, 9. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, a gente vive nesse mundo imperfeito e a gente vê tantas maravilhas. E imagina quando Deus restaurar o padrão original. A nossa mente não é capaz de imaginar as coisas que Deus preparou para nós. Que bênção! E olha só, agora a gente vai para o último texto. Não, tem um texto antes. Para quem Deus preparou a cidade. 1 Coríntios 2,9, né? Nós não lemos ainda. 1 Coríntios 2,9. Então, nós lemos agora, 1 Coríntios 2,9. Agora nós vamos ver no último texto mesmo. Qual é a marca dos que amam a Jesus? Porque lembra que a gente acabou de ler aqui que nós não podemos imaginar o que Deus preparou para aqueles que amam a Deus? Então, vamos ver qual que é a marca dos que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? João 14, 15, nosso último texto. João 14, 15. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A marca daquele que ama o Senhor é observar os mandamentos. Ele guarda os mandamentos. E guardar quer dizer obedecer. Vamos recapitular? Então, nós aprendemos aqui hoje que depois dos 1000 anos, Deus vai descer com a Cidade Santa. O trono de Deus está na Cidade Santa e ele vai descer para a terra e vai fazer novos céus e nova terra. E ele vai habitar conosco aqui na terra para sempre. E nessa terra não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter morte. Todos viverão em harmonia, tudo que a gente plantar a gente vai colher, a gente não vai sofrer o cansaço. Sabe esse cansaço do final do dia, que a gente chega acabado em casa, não vai ter. A gente vai trabalhar e vai ter energia, vitalidade e vida para sempre. A gente nunca mais vai morrer e ninguém que a gente ama vai morrer também. E o trono de Deus vai estar lá com a gente, e quem vai estar lá é aqueles que amam a Deus e obedecem a Deus. E agora vamos para o nosso compromisso. Compromisso de fé. Você crê que Jesus está preparando um lugar para você, uma morada para você? Se sim, comenta aí sim. Você deseja amá-lo de todo o seu coração? Se sim, escreva sim. E você quer ter a marca daqueles que amam a Jesus, que é a obediência à sua palavra? Se você quer, coloca sim aí também. E vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque essas notícias que nós ouvimos hoje são maravilhosas. Porque esse é o nosso sonho, viver uma vida em que a gente não precisa ter medo, que a gente não precisa ter dor, que a gente não precisa sofrer. A gente deseja todos os dias uma vida que a gente possa viver em paz, sem problemas, sem preocupações. Obrigada, Senhor, porque tudo já está sendo preparado para que muito em breve nós possamos desfrutar desses momentos. O nosso coração anseia desejosamente por esse dia.
e nós queremos, Senhor, ser participantes desse lugar. Por isso nós te pedimos, Senhor, converta o nosso coração. Não permita, Senhor, que nós fiquemos de fora desse momento maravilhoso. Transforme, Senhor, o nosso coração através do Espírito Santo, para que em breve nós estejamos contigo no nosso novo lar, nessa nova terra que o Senhor vai preparar para nós. Abençoe quem está fazendo o estudo bíblico, Senhor, que eles permaneçam firmes até o final do estudo, para que eles possam compreender as grandes coisas que o Senhor tem para ensinar. Tudo isso nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. E eu convido você para o nosso próximo estudo. No próximo estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre salvação pela graça. Nós já sabemos que depois que Jesus veio e morreu na cruz, nós alcançamos a salvação. Mas e quem veio antes de Jesus? Será que quem veio antes de Jesus foi salvo? Como é que era a salvação antes de Jesus vir? Será que todo mundo que nasceu antes de Jesus vir não tem salvação? Essas e outras coisas nós vamos descobrir no próximo estudo. Não perca! Aguardo você!